para Tomé: você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Palavra de Jesus a partir do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Com estas palavras, em nome da paróquia Bom Jesus, quero acolher a todos os ouvintes. Queremos mais uma vez ter um momento de meditação, de celebração, e nós queremos iniciar cantando juntos, louvando a Deus. Quero lembrar que aqui estamos para celebrarmos em nome e na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos lembrar que feliz é a comunidade que pede perdão. Feliz é a comunidade que olha para fora também dos muros da igreja e vê também os sofrimentos à sua volta. Sendo assim, nós queremos colocar na presença de Deus tudo aquilo que neste momento lembramos, aquilo que nos traz sofrimento, nossos medos, nossas angústias, toda a situação familiar, a situação econômica, a situação também de doença que está também trazendo muitas preocupações, não apenas para nós, mas no mundo todo. Trazemos também a nossa igreja, junto com todos os membros que fazem parte dela. E queremos
orar, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão. Queremos fazê-lo cantando juntos pelas dores deste mundo. Trazer também uma palavra para nós refletirmos. Esta palavra se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 até 9. Gostaria de ler. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Estas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Convido a nós ouvirmos mais um canto. Celeste
Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas. Durante a Semana Santa, nós lembramos mais uma vez em nossas comunidades o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Anunciamos também que Deus interveio e ressuscitou Cristo, dando-lhe a vida que jamais será vencida pela morte. Portanto, a partir do acontecimento da Páscoa, nós podemos anunciar: Cristo vive. E é nesta certeza e é nesta esperança de que Cristo vive, que hoje também vive o povo cristão, ou seja, que nós também vivemos. Esta carta do apóstolo Pedro nos fala um pouco sobre isso. Esta carta, ela foi escrita para grupos de cristãos que se encontram na Ásia, como vemos na mesma carta, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, aonde está escrito: das cidades de Ponto, Galácia, Capadócia e Betínia, todas as cidades aonde hoje se encontra a Turquia. Ela foi escrita em Roma por volta do ano 64 depois de Cristo, no início da grande perseguição aos cristãos. E o objetivo principal desta carta é animar aos leitores a manterem uma conduta de fé, mesmo em meio às dificuldades e sofrimentos, mesmo em meio à perseguição. Mas a carta começa com um agradecimento a Deus. Um agradecimento por Deus ter dado Jesus Cristo e por meio dele também a salvação mediante a fé. Nos versículos seguintes, logo adiante, o apóstolo Pedro ele pede para animar o povo, mesmo sabendo das provações que eles iriam passar, ou seja, a perseguição que estava por acontecer. Então, a primeira carta fala de um agradecimento, de um louvor a Deus, e depois fala então de manter-se firme mesmo nos momentos difíceis. É interessante, me chamou a atenção essa carta porque nós também estamos passando por momentos difíceis, poderíamos até dizer por provações. E talvez nós poderíamos nos perguntar como é que podemos nós permanecer firmes na fé com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Como é que nós podemos permanecer firmes? Eu me lembrei de que, por exemplo, o que acontece com um atleta ou uma pessoa que vai começar a fazer um exercício. Primeiramente, os exercícios exigem bastante de nós e por vezes nos causam até um esgotamento. Depois de fazer o exercício, a gente começa a sentir dor. E mais tarde, então, aquele preparo nos capacita, nos torna cada vez mais forte. Talvez é um pouco isso que o apóstolo Pedro está falando, que o sofrimento acaba nos tornando pessoas mais fortes. Conta-se que certa vez, em Londres, vivia uma senhora que gostava de visitar as pequenas tendas de artesanato na cidade. A sua tenda favorita, no entanto, vendia vasos antigos. Certa vez, em uma de suas visitas a essa tenda, ela viu um vaso maravilhoso. A senhora pegou aquele vaso em suas mãos, passou a admirar a beleza e ficou muito admirada. Disse que nunca tinha visto um vaso tão fino, tão bonito, tão maravilhoso. E enquanto ela segurava em suas mãos aquele vaso, percebeu que o mesmo começou a falar. E o vaso comentou: eu nem sempre fui essa maravilha que você está segurando. Faz um tempo em que eu era somente um monte de barro. Meu Criador me tomou entre suas mãos, me amassou e me moldou. Enquanto assim fazia, desesperado, exigi que me deixasse em paz. Então o meu Criador sorriu como se dissesse: aguenta mais um pouco, ainda não chegou o seu tempo. Depois ele me pôs num forno
Eu nunca havia sentido tanto calor. Perguntei-me por que meu Criador quer me queimar. Através da abertura do forno, pude ler nos lábios do oleiro: aguenta mais um pouco, ainda não chegou o seu tempo. Depois de certo tempo, o meu Criador me tirou dali e me pôs para esfriar. Mal eu havia me refrescado quando ele começou a me pintar. O cheiro de tinta era horrível. Desesperado, eu pedia que ele parasse, mas o Criador movia a cabeça num gesto de repreensão, como se dissesse: por que não aguenta mais? Ainda não é o seu tempo. Ao concluir a pintura, fui colocado em outro forno, não como o primeiro, num muito mais quente. Roguei e implorei que me tirasse. Gritei, chorei, mas meu Criador apenas me olhava dizendo: aguenta um pouco mais, pois ainda não é chegado o seu tempo. Neste momento, me dei conta de que não havia mais esperança. Nunca sobreviveria àquele calor. Mas justamente quando estava para dar-me por vencido, o forno foi aberto e meu Criador me tomou carinhosamente e me pôs para esfriar. Depois de 1 hora, colocou-me diante de um espelho e disse: olhe-se no espelho, este é você. Não pude acreditar, o que via era maravilhoso. Por fim, o meu Criador me disse: eu sei que te doeu ser amassado, moldado por minhas mãos, mas se tivesse te deixado como estavas, terias secado. Sei que te causou muito calor e dor estar no primeiro forno, mas se não te tivesse colocado ali, terias rachado. Também sei que os gases da pintura te provocaram problemas, mas se eu não tivesse pintado, a tua vida não terias esta linda cor. E se eu não tivesse colocado no segundo forno, não terias durado muito tempo, a resistência não te teria sido suficiente. Agora tu estás terminado. És o que eu tinha em mente quando comecei a te criar. Queridos ouvintes, algo semelhante a esta história se passa também conosco. No momento nós estamos passando por provações, por tribulações, por sofrimentos, por medos. E Deus sabe o que se passa conosco. Ele é o artesão e nós somos o barro com o qual Ele trabalha. Ele nos molda e nos forma para que cheguemos a ser a peça por Ele pensado. Cada experiência pela qual passamos na vida é uma oportunidade para crescermos. Cada dificuldade que enfrentamos é acalentada pelo fato de sabermos que Deus se põe ao nosso lado e nos compreende, porque o seu amor e a sua bondade não têm limites. Talvez vocês conheçam alguém que tenha testemunhado, que já sentiram isso. A presença de Deus na tribulação e a mudança que ocorreu em suas vidas. E que foi somente pela fé, porque permaneceram firmes, que puderam superar todas as situações pelas quais passaram. Quando nós nos afastamos de Deus ou nos revoltamos contra Ele, temos um claro sinal de que nossa fé está enfraquecida. A fé, muito pelo contrário, nos faz louvar a Deus, mesmo nos momentos difíceis da vida, porque ela, a fé, nos dá a certeza de que Deus também está presente ali, em meio ao sofrimento. Na carta de Pedro, Pedro convida para louvarmos, para agradecermos a Deus, mesmo em meio ao sofrimento que aquelas comunidades estavam passando. Naquela época, as comunidades estavam passando por perseguições
e até mortes aconteceram por causa do cristianismo, por causa da fé. Mas o apóstolo Pedro diz: permaneçam firmes. Ele usa o exemplo do ouro, que passa pelo fogo, mas que é provado e depois então vem a beleza, né, do ouro que reluz e que permanece com mais brilho ainda. E possamos manter a nossa fé firme em Deus. Que Deus nos fortaleça na esperança e no amor. Que depois de passarmos por todas essas tribulações, por toda essa situação, possamos ser pessoas mais firmes na fé, mais fortes, que assim possa ser. Amém. Eu convido a você que está em casa, fechar os seus olhos e para que possamos juntos dirigir a Deus uma oração. Deus eterno e todo-poderoso, nós nos achegamos a Ti, primeiramente para Te agradecer por todas as bênçãos que Tens derramado sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa comunidade. Te agradecemos pelo Teu imenso amor por nós e entregamos a Ti as nossas preocupações, angústias e sofrimentos. De modo especial, pedimos por todas as pessoas que trabalham nas áreas que são essenciais para o bem-estar de todos e todas. Senhor, pedimos que Tu cuide de cada uma destas pessoas. Oramos pelas pessoas que governam, que são líderes no mundo todo, para que unam-se em prol do bem-estar de toda a população, para proteger e guardar a vida, pelo setor econômico, para que tenhamos discernimento e sabedoria para assegurar que as pessoas possam ter o seu trabalho para o sustento de sua família. Oramos pela ciência, para que os pesquisadores possam encontrar a cura e o tratamento adequado para as doenças, em especial o coronavírus. Oramos pelos nossos grupos, em nossas comunidades, pela paróquia, pela nossa igreja e por todas as igrejas pelo mundo afora, para que continuemos firmes no propósito de levar a palavra de Deus a todas as pessoas e que continuemos orando uns pelos outros. Que o Teu Santo Espírito nos guie nestes tempos de incerteza. Assim oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos e todas na paz do Senhor. Uma ótima semana a todos e que Deus nos permita logo podermos nos reencontrar.